Olá, você está no Bora Acampar. E hoje eu quero falar com você que pensa que viver assim é coisa de rico. Ter um motorhome é coisa de rico. Sabe, muitas pessoas falam assim: ai, quem me dera, se eu pudesse. Tem gente que passa por nós e fala assim: ô amigão, 400 mil? Gente, a realidade você cria de acordo com a sua mente. Você tem que correr atrás daquilo que você quer. E é isso que eu quero te falar hoje. Eu conheço duas mulheres que eu amo de paixão, que elas têm habilidades artísticas assim muito fortes. Eu sou uma fã delas. Porém, nenhuma das duas colocou isso no mercado de trabalho. Aliás, uma até coloca hoje, mas passou uma vida sufocando esse dom artístico dela. E por que eu tô querendo falar isso? Numa postagem anterior que eu fiz falando sobre a depressão, muitas pessoas conversaram comigo a respeito. E eu percebi o quanto as pessoas sufocam dentro de si seus próprios sonhos. Porque acreditam que aquela realidade que elas vivem é um paredão que a impede de viver a vida dos seus sonhos. Há alguns anos atrás, se você me dissesse que eu estaria morando dentro de um motorhome, que eu estaria prestes a conhecer o Brasil, pelo menos o Brasil, alguns estados, Norte, Nordeste, Pará, Paraná, Amazonas, sei lá, Minas Gerais, eu não conheço nada. Eu diria que você pirou na maionese. Porém, um belo dia, esse sonho criou corpo, criou vida. Uma coisa que parecia tão impossível foi se tornando real, foi se tornando palpável. E por quê? Porque nós primeiro criamos a realidade dentro da nossa mente e depois então ela se torna real. Tudo na vida é assim. Você que vai fazer um almoço, você primeiro vai fazer aquele almoço dentro da sua mente, porque quando chega lá umas 10, 11 horas da manhã, você já está pensando: o que eu vou fazer? Vou tirar aquela carne do congelador, vou temperar aquele peixe, vou fazer batata frita, vou fazer arroz, feijão e ovo, tanto faz. Você já está criando na sua mente o que você vai fazer no almoço e você faz no almoço. De manhã, às vezes, quando você entra no seu carro ou no ônibus para ir trabalhar, você já está pensando na sua realidade, que horas você tem que chegar no trabalho, as coisas que você vai ter que fazer, o que você vai ter que entregar hoje. Então, isso tudo você já está criando na tua mente e virando realidade. Mas a gente não percebe isso, porque a gente faz tudo no automático. A gente entra no piloto automático e segue a vida. Então, a gente não percebe. Você só transforma a sua realidade quando você começa a observar o seu próprio pensamento. Se você pode criar as coisas no piloto automático, então você pode criar as coisas propositalmente. Crie a sua própria realidade. Não importa se hoje você não vai conseguir. Mas se você criar e você acreditar de verdade com a tua alma que aquilo vai acontecer, toda a tua história vai caminhando para aquilo acontecer. Eu conheci uma criança que desde pequenininho ele falava assim, você perguntava para ele assim, o que você vai ser quando crescer? Ele falava, polícia. E ele tinha uma motinho, né, branquinha assim de polícia, e ficava brincando com aquela motinha. Essa criança tinha 2 anos de idade. Só que a mãe dessa criança, ela nunca acreditou nisso, porque na família dela não tinha
PMs, né? E o próprio marido dela não gostava de PM, o pai da criança. E essa criança, né, foi crescendo, um rapaz que foi estudando, ele próprio prestou concurso, passou e se tornou um policial. Desde pequeno ele já tinha aquilo na mente e ele foi vivendo aquilo, né? Ninguém falou para ele lá atrás que ele não podia ser. Talvez se o pai tivesse colocado toda a raiva que ele sentia de policial, ou toda a ira, ou a mãe, todo o medo que ela tinha do filho ser policial, talvez isso impedisse que ele vivesse esse desejo dele, esse sonho dele. Muitas vezes as pessoas colocam na nossa cabeça que nós não somos capazes, que não nascemos para aquilo. E nós acreditamos, são as falsas crenças. Falsa crença não é só você acreditar em alguma coisa, uma divindade que o outro acha que não existe, porque esse tipo de crença, né, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu estou falando de crenças, de coisas que a gente vive, coisas que os adultos colocam na cabeça das crianças quando elas são pequenas. Coisas que falam assim, você não é capaz, imagina, você vai ter um motorhome? Claro que não, isso é coisa de rico, isso aí é coisa de quem é herdeiro. Eu não sou herdeira, eu trabalhei minha vida inteira, meu marido trabalhou a vida inteira. A gente já viveu de salário, a gente já viveu de coisas, passamos por dificuldades muito grandes. Tá certo que hoje, para termos o que temos, para realizar os nossos sonhos, nós abdicamos de muitas coisas. Eu acho que eu já falei em outro vídeo que nós deixamos de morar numa casa grande, fomos morar numa casinha pequenininha. Na verdade, a gente saiu de uma casa grande e fomos morar num quarto para alugarmos então a casa grande. Enfim, não somos herdeiros, somos trabalhadores, assim como a maioria das pessoas que estão nos vendo, mas a gente acreditou no nosso sonho. E se nós acreditamos nos nossos sonhos e nós estamos realizando, você também pode. E eu gosto de passar isso, que você também pode. Sabe por quê? Porque é real. Você também pode. Você pode se livrar dos seus preconceitos. Você pode se livrar das suas falsas crenças, da sua falta de confiança em você mesma ou de você mesmo. Você pode. E como que a gente chegou a essa conclusão? Primeiro, como eu já falei, eu sou uma boa leitora. E a leitura, muitas vezes, ela traz conhecimentos. Você estudar, né? Você aplicar as coisas que você estuda na tua própria vida é muito bom. E isso não é uma coisa que você vai fazer forçando a barra, né? Você já ouviu falar do hermetismo? Você já ouviu falar de livros de autoajuda? Você já ouviu falar de Augusto Cury? Você já ouviu falar, sei lá, de tantos? O importante é você ler e interiorizar aquele conhecimento. Quando você interioriza aquele conhecimento que você está estudando, você começa a praticar normalmente, sutilmente. Não é aquela coisa forçada, aquela coisa artificial. Você deve estar falando assim, mas ela não passa dificuldade, ela não tem um filho com problema de saúde, ela não tem tal coisa, ela não tem... Talvez eu não tenha os mesmos problemas que você, mas eu tive os meus próprios problemas, a minha própria história de vida. E um dos diferenciais, uma das coisas que mudou muito a minha vida, foi
eu ter deixado de ser vítima. O vitimismo é a arma que você aponta para você mesmo. Quando você quer ser o coitadinho da história, a vítima da história, você deixa de resolver os seus problemas. E muitas vezes você dá o leme do teu barco para outra pessoa dirigir, para outra pessoa pilotar. E acho que não é isso que você quer. A vida é muito mais. E quando você nasceu sozinho. A única pessoa que estava ligada a você naquele momento era a sua mãe, que foi através dela que você nasceu. E assim mesmo alguém, cortou o cordão umbilical. Então hoje, o único responsável pela sua vida é você. E você só pode mudar essa história quando deixar de ser vítima. Eu falei que eu tinha uma casa, mas antes de ter essa casa, eu morava de favor. Eu tinha meus 2 filhos pequenos, eu era sozinha, tinha me divorciado e morava de favor. E quando eu fui ter essa minha casa, foi através de um programa que teve aqui na minha cidade. E eu comprei essa casa, então, pelo Minha Casa Minha Vida, quando o mundo acreditava que seria impossível. Mas alguém acreditou que era possível. Alguém acreditou. Foi minha mãe? Foi meu pai? Fui eu. Eu acreditei que era possível. Eu acreditei que com um salário mínimo que eu tinha, com todas as dificuldades que eu passava, eu ia conquistar a minha casa própria. E eu tenho essa casa até hoje. E um dia eu volto a morar lá. É que por enquanto nós temos outros projetos, outra história de vida acontecendo. Mas se um dia eu tiver que parar, eu volto então a morar na minha casa. Talvez. Eu falo talvez porque eu amo de paixão minha casa, mas ela que me ajuda financeiramente também. Mas é isso que eu queria te falar. Se nós conseguimos, você também consegue. Basta você acreditar e você lutar para que isso aconteça. Você economizar financeiramente. Você receber o seu salário, guarda uma porção para você. Se você consegue dar o dízimo na igreja, por que você não consegue guardar uma porção para você? Eu sei que muitas vezes tem pessoas que não vão à igreja e que não sobra nada na vida. Eu já fui dessas, que eu pegava o salário, pagava e esquecia de pagar a mim mesma. Até descobrir que a primeira pessoa que eu tenho que pagar sou eu. A única forma de você conquistar o que você quer é a primeira pessoa que você vai pagar com o seu salário, é você mesma. Tire aquela porção que é sua e depois você pague o restante, não esquecendo da alimentação, não esquecendo do básico, e tire um tantinho lá para o lazer, para você não morrer de estresse. E assim então, devagar e sempre, você vai conquistar o que você quer. E se você tem aí seus 55, 60 anos ou mais, e você acha que hoje você não é capaz de viver isso, eu digo, você está enganado, você é capaz. Seja de ônibus, seja de avião, seja de BlaBlaCar, seja de Uber, seja do que quiser, seja dentro de um motorhome, seja num hostel, seja num hotel, seja numa pousada, tanto faz. Ou nessas casas de Airbnb, que você aluga lá para ficar uns dias, você consegue viajar. Basta você querer. Ah, tá. Uma colega me perguntou o que é hostel, né? É uma colega que já tem mais de 55 anos e ela me perguntou, mas o que é hostel? Hostel é um quarto, né, que você vai alugar praticamente uma cama, né?
que você vai alugar com um custo mais em conta, então, que um hotel. Geralmente você vai alugar a cama, né? A cama, geralmente um armário, e você vai dormir, passar a noite lá, só que nesse quarto vão ter outras pessoas. Tem também o quarto privativo dentro do hostel, né? Que você pode ficar lá num quarto e às vezes tem uma suíte, né? Quarto e banheiro, ou às vezes é só o quarto, o banheiro é coletivo. Não é ruim porque geralmente são outros viajantes também que estão ali, né? De uma forma mais econômica. Às vezes você paga R$ 50, R$ 70 para passar aquela noite. E se você só está viajando, quer descansar um pouco, ou quer, por exemplo, você chega lá, vou dar um exemplo, tá? Chegou em Foz do Iguaçu, você tá de mochilão, né? Você vai no hostel, você não vai ficar lá, vai pagar R$ 1.100 para dormir. Aí você vai, aluga ali a sua cama, o seu armário, e você deixa lá suas coisas trancadinha, vai conhecer as cataratas, os lugares ali que tem para conhecer, volta lá, dorme no dia seguinte, pega a sua mochila e vai embora. Geralmente não oferece café da manhã, não oferece, mas tem cozinha, né? Coletiva, que você pode fazer o seu próprio café, essas coisas. É, assim, uma coisa mais econômica, né? Uma versão mais econômica de você estar podendo se hospedar nas viagens. É isso aí. Vamos com a gente, bora acampar.